Olá pessoal, somos convidados a refletir sobre a parábola da figueira, que está em Mateus 24, 32, 35, Marcos 13, 28, 31 e Lucas 21, 29 a 32. É muito importante a gente entender qual o processo da figueira, como acontece a frutificação da figueira, a brotação da figueira, né? Então, nós sabemos que a brotação da figueira é no verão, no inverno caem as folhas e no verão aparecem aí os brotos e indica que o verão está chegando e indica que também a figueira logo, logo vai dar frutos. É importante a gente entender isso para entender essa parábola que está aí nesses três evangelhos sinóticos. Então, em Mateus 24, 32 a 33, diz assim: Aprendei, pois, da figueira a sua parábola, quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo mesmo às portas. E Marcos 13, 28 a 29, aprendam a lição da figueira. Quando o seu ramo se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Lucas 21, 29 e 30 diz assim: E disse-lhes essa parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebento, vós sabeis porque por vós mesmos, vendo-as, que está perto já o verão. Então, aqui nós temos essa descrição, né, um exemplo que Jesus, então, é o narrador, né? Então, é importante a gente entender isso. Existe alguém que está narrando o texto e ele é que coordena o texto. E os personagens são como que dominados por esse narrador. Como os textos bíblicos aí, Mateus, Marcos, Lucas, foram escritos em retalhos, né? E depois montaram-se os textos lá pelo ano 70, 100, alguns dizem até 200 anos depois, da era cristã. Então, nós vimos aí um monte de retalhos, e aí o copista, o interessado em fazer o texto bíblico, ele é o narrador e ele faz dos seus personagens aquilo que ele quer no texto bíblico. Então, temos que entender que estes textos não são textos que saíram da boca de Jesus, foram textos que saíram da boca do narrador e foi colocado na boca do personagem Jesus. Isso é importante a gente entender. Então, tem todo um contexto histórico, social, um contexto religioso, político que está acontecendo, e esse narrador, então, escreve os textos a partir desse contexto e ele tem os personagens sob seu comando. Então, Jesus, Marcos, Mateus e os demais personagens bíblicos estão sob o comando de um narrador, não na época dos fatos, que os fatos aconteceram, não em loco, mas muito tempo depois. Então, ele pode fazer dos seus personagens aquilo que ele acha que convém fazer, e não aquilo que foi realmente que aconteceu na realidade. Então, nós podemos ver aqui que realmente é assim que acontece, né? A figueira no inverno cai as folhas e quando começa o verão, a figueira começa a brotar. Então todo mundo percebe, olhando para uma figueira, que ela está brotando, significando que o verão está chegando e que provavelmente os frutos dessa figueira irão vir em seguida. Então isso é muito simples de entender. Então, quando Jesus fala aí, né, que está próximo o fruto, né, dessa árvore, ele faz essa comparação também com o reino que está chegando, o seu reinado que está chegando. Então, é uma comparação bem simples de entender. Os frutos estão vindo, as folhas estão brotando, esses são os sinais. Vai haver sinais de que o reino de Deus está chegando.
É essa a intenção de Jesus ao falar nesta parábola. E aí nós temos lá em Mateus 24, que é a continuidade, né? Mateus 24, 34 a 35, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Marcos 13, 30 a 31 diz: na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Lucas 21, 31 a 32. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que a esta geração não passará até que tudo aconteça. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Como nós podemos ver, o pronome demonstrativo aí não passará esta geração que está nos 3 evangelhos sinóticos, nos dão a entender que Jesus está falando da geração dos seus discípulos, da geração em que ele está vivendo. Esse texto, essa parábola, não sugere um futuro, não sugere algo para um futuro distante, mas sim para aquele período de vida daqueles cidadãos, daqueles seguidores do seu evangelho. Então se entendia que depois da morte, da ressurreição de Jesus, viriam sinais e que aconteceria então a vinda do reino de Deus sobre aquela terra. E está muito claro que não simboliza nenhuma profecia futura para 2.000 anos depois, ou 3.000 anos, né? Mas que esse texto está bem claro que a geração da qual Jesus está falando é a geração que ele está vivendo. E até Paulo declara isso, né, em Coríntios, que ele diz, olha, antes de que nós morrermos, o reino de Deus vai acontecer. Então Paulo também tinha essa compreensão, e temos vários textos bíblicos aí do Novo Testamento que indicam que os apóstolos, os seguidores de Jesus, esperavam a vinda do reino já para aquele tempo, para aquela época. Então, muito importante a gente entender. Mas a parábola é interpretada como a volta do povo de Israel, né, como nação. Então nós temos aí a volta de Israel como nação lá no ano de 1948, né, depois aí da Segunda Guerra Mundial, do massacre dos judeus, né, onde o povo judeu, através da ONU, recebeu um pedaço de terra lá naquela região da Palestina, né, perto de Jerusalém, porque lá que aconteceu todas as profecias do Antigo Testamento, Moisés, tal. Então, esse povo recebeu lá uma terra, né, e foi dito de ali em diante que seria uma nação. Então se entendia, poxa vida, aconteceu aquilo que está na parábola. O povo de Israel, em 1948, é o grande sinal de que o reino de Deus vai começar a acontecer. Né? Então, o que se fez aí? Se fez as seguintes comparações, né? De que Jesus, o reino de Deus, viria após 40 anos da permanência do povo de Israel. Israel fica localizado geograficamente na Ásia, né? Faz fronteira com o Líbano ao norte, Jordânia ao leste, Síria a nordeste e Egito ao sudeste. Também faz fronteira com territórios palestinos, né? Nós tantos conhecemos aí a faixa de Gaza e a Cisjordânia, a oeste e leste, respectivamente. O continente asiático abrange as regiões que vão desde a Turquia,
no extremo oeste, passando pelo Japão e pela Rússia, até as ilhas da Indonésia no sul. Israel está localizado à extrema esquerda da Ásia. Então, a ideia deste Israel, dessa formação deste povo em 1948, sugeriu que era um sinal de que o reino de Deus estava próximo, né? Esse povo que foi dilacerado volta a se reunir e a formar um povo novamente. Então, aqui a ideia da destruição desse povo e a volta deste povo. Essa é uma ideia que se compreende teologicamente. Só que passou-se 48, né? 40 anos desta possibilidade, e em 1988 Jesus não veio. Depois se disse que Jesus viria 70 anos depois da ocupação de Israel lá naquela região. Passou-se 70 anos em 1918 e não aconteceu a vinda de Cristo. Então, a partir dessas visões, dessas premonições, até o momento ninguém acertou, né? Jesus não veio e provavelmente não virá. Não se trata desta vinda de Jesus, não se trata da destruição do povo de Israel em si, mas da destruição do Templo de Jerusalém em 70 na era cristã. O problema é que também a figueira não tem sido sempre representada como a nação de Israel. Nós temos lá em Romanos 11, 17 e 24, uma árvore que representa Israel é a oliveira e não a figueira. É muito estranho falar da figueira como uma representação do povo de Israel. Estranho que Paulo tenha usado essa oliveira para representar a nação de Israel. Será que houve um erro na tradução bíblica? Será que o tradutor, o escriba, cochilou em vez de escrever oliveira, escreveu figueira? Não sabemos, né? Os versículos usados para tentar provar que a figueira representa o povo de Israel são lá os versículos de Jeremias 24, 1 a 8, 29 e também 17. Juízes 10, versículos 10 e 11, e Oséias, capítulo 9, versículo 10. Em Jeremias, capítulo 24, de 1 a 8, fala sobre os figos bons e os figos maus, mas não comenta nada sobre a árvore, né? Ilustra o povo de Israel no cativeiro, mas não comenta nada sobre a árvore da figueira. E também a menção dos figos em Jeremias 29, 17. O mesmo se dá em Oséias 9, 10, né? Adiciona mais ideias complementares nesses textos que não condizem, não esclarecem a possibilidade de que a figueira representa o povo de Israel, né? Mateus 21, 18 a 20, Marcos 11, 12 a 14, com sua interpretação em Marcos 11, 20 a 26, dá qualquer indicação de que Jesus se referiu a Israel. Não tem nenhuma indicação de que Jesus tenha se referido ao povo israelita, mas sim à destruição do templo de Jerusalém. Então tenta-se pegar essa parábola e fazer com que essa parábola se transforme numa profecia futura do povo de Israel voltar a ser povo e vir o reino de Deus. Lembrando aí, que fica bem claro também, que a ideia é que o reino de Deus venha para o povo de Israel, não para os outros povos. Não serve para os brasileiros, não serve para os americanos, não serve para os italianos, serve para os judeus. É muito importante você saber dessa questão.
Uma dúvida importante também em Mateus 24, 32 a 34, né? Que diz assim: ainda lhe propôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores. Ué, por que acrescentou todas as árvores aí em Mateus, né? O que significa todas as árvores em Mateus? Então, se o povo de Israel é a figueira, por que Mateus coloca que todas as árvores brotam no começo do verão? Então, tem uma dificuldade aí para entender. A compreensão é de que, da mesma forma que a figueira e todas as outras árvores, né, começam a brotar quando o verão está próximo, os sinais descritos por Jesus também são a prova de que o reino de Deus está próximo. A má interpretação da parábola da figueira realizada por muitos continuará servindo de falsas especulações e marcações de datas sobre a volta de Jesus. E aí nós temos bilhões de pessoas durante esse período todo dizendo de quando será a volta de Jesus, vai ser no ano tal, no ano 2000, no ano não sei o quê, e a gente sabe que é todo especulação, conversa fiada desses senhores que querem adivinhar. Muito bem. Então, em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Mateus 24, 34. Esta geração. A expressão não passará esta geração, a compreensão está na geração, esta geração. É usado por Jesus, é muito importante a gente entender por que Jesus diz esta geração. Por que Jesus diz aquela geração, para dizer, olha, é uma geração que vai vir muito distante, mas Jesus diz esta geração. Nos versículos anteriores de Mateus 24, 34, começando a partir do versículo 1, Jesus fala dos sinais da vinda de Cristo, da vinda do reino. A destruição do templo de Jerusalém foi destruído, as guerras, sempre existem guerras, hoje nós estamos aí, Ucrânia, né, e União Soviética, os rumores de guerras sempre estão presentes, as pestes, o Covid-19, as fomes, muita fome no mundo inteiro, grandes tribulações estamos passando, né? O escurecimento do sol e da lua e a vinda do poder de Deus com muita glória, nós temos aí os eclipses, e tudo isso já aconteceu, mas o reino de Deus não veio. O que está acontecendo? Por que não veio? Por que tanta gente vê os sinais? A guerra lá está acontecendo, está próximo. Aconteceu isso, está próximo. Covid veio, está próximo. Tudo especulação, conversa fiada. É muito importante a gente entender. Olha, uma coisa importante de a gente entender também é que o que Jesus quis dizer é que a geração que visse todos esses sinais não passaria ou morreria sem que todos eles fossem cumpridos. Filipe, os apóstolos, Maria Madalena e todos os seguidores de Jesus, a geração deles não passaria sem que acontecessem essas coisas. Só que eles morreram, não existe nenhum vivo até agora. Se tivesse alguém vivo até agora, a gente poderia esperar que ainda não aconteceu. Mas todos morreram e não aconteceu nada. Então, Jesus falhou nessa sua indicação. Pensar que essa parábola é uma parábola profética de futuro para 2.000 anos, 3.000 anos, é sair da casinha, é esquizofrenia. Qual geração seria esta que Jesus fala? A que estava viva no tempo de Jesus, ou outra geração que poderia ser a nossa 2.000 anos depois? Ou que geração seria essa que Jesus se refere aqui? A resposta correta é que tal geração era aquela que vivia nos dias de Jesus.
esta é que veria o reino de Deus acontecer. E não aconteceu. Para se refletir a geração que viria aqueles sinais, Jesus usou o pronome demonstrativo esta, e não o pronome demonstrativo essa. Os pronomes demonstrativos são tipos próximo e distante. Se Jesus diz esta, é um futuro próximo. Se Jesus diz essa, Jesus está falando de um futuro distante. Mas Jesus não usou essa, Jesus usou a palavra esta. Então, um futuro próximo, significando que era para aquela geração. Jesus está falando de que tempo, então? Trata-se do período relacionado ao tempo presente ou que ainda não terminou. Aquele período, aquele tempo presente que ainda não terminou, mas que seria num futuro próximo, não num futuro tão distante como nós podemos ver 2000 anos após essa profecia de Jesus, esse dito de Jesus, né? Se Jesus quisesse se referir a um outro tempo, ele teria usado outras palavras, né? Se Jesus quisesse dizer a respeito de outra geração, teríamos em nossas traduções os pronomes demonstrativos essa geração ou aquela geração. Jesus estaria dizendo assim, essa geração, né? Apontando essa geração bem longe, ou se não dizendo aquela geração. Jesus estaria também se referindo a muito longe. Mas quando Jesus diz esta geração, você compreende? Esta geração, não aquela geração. Então fica bem claro para nós aqui que o pronome demonstrativo esta geração ou aquela geração é para algo longe. Quando Jesus diz esta geração é para agora, como se ele estivesse apontando assim, ó, esta geração não passará sem ver. Agora, se Jesus se referisse a essa relação, essa geração, ele estaria apontando assim, aquela geração. Então significa que Jesus estava dizendo que era uma geração mais distante. Mas Jesus diz esta, né? O pronome demonstrativo essa relaciona-se à pessoa objeto que está um pouco afastado de quem fala, não muito afastado. Com esta relação a tempo, né? Relata um período de tempo passado ou futuro próximo. Não é um passado ou um futuro muito distante como já estamos, né? Então é importante entender que já o pronome demonstrativo aquela relaciona-se à pessoa ou objeto afastado de quem fala. Na verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Ou se dissesse assim, em verdade vos digo que não passará aquela geração sem que tudo isso aconteça. Não, Jesus não usou nem essa e nem aquela. Jesus usou esta. E a palavra esta é uma pessoa, um objeto que está um pouco afastado de quem fala. Agora, quando fala essa ou aquela, é um objeto ou uma pessoa que está muito afastado de quem fala. Muito importante entender. Exemplos disso. Mateus 11:16. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados na praça, gritam aos seus companheiros. Jesus está falando de quem? De que geração? Da geração que ele está vivendo, não de uma geração futura. Um outro exemplo, Mateus 12, 41, 42. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo como esta geração e a condenará.
porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Então Jesus está falando dele naquele momento, naquela história, naquela situação histórica, e ele está dizendo esta geração, e não essa e nem aquela. Também temos Mateus 23, 36, que diz assim: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Você está vendo aí? Jesus está falando sobre estas coisas, sobre a presente geração. Né? Então a palavra esta significa algo que está próximo. Ele não disse nem essa e nem aquela geração, ele disse essa geração. Marcos 8:12. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: porque esta geração um sinal, pede um sinal. Em verdade vos digo que a esta geração não lhe será dado sinal algum. Que geração Jesus está falando? Da nossa geração? Não, Jesus está falando da geração que ele está vivendo, o momento presente, é aquela geração. Então nós não podemos entender que aqui Jesus fala nesses textos da geração que ele está vivendo, e na parábola da figueira Jesus está falando de uma geração lá não sei aonde, né? Então precisamos entender esses textos para saber fazer uma boa interpretação dos textos. E tem muitos outros textos também que tratam na segunda pessoa, né, do plural. E aí nós podemos ver então que o público-alvo de Jesus era realmente o público daquela época que vivia com ele e não era outro público. Isso nós podemos estudar mais adiante. Como é 30 minutos aqui, eu tenho que terminar. Tchau, um abraço, até mais.